Jesus orou para começar seu ministério e orou para terminá-lo. Ele orou no deserto e orou na cruz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Adogesc. Antes de continuar assistindo a este vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eu aprendi uma coisa tão importante. Por que a igreja ela desfalece? Porque a maioria da gente, de nós, oramos por uma conferência, por exemplo. Oramos pela conferência e descansamos. Escute o que eu vou te dizer. O poder da oração, ele é um poder de defesa, de ataque. Então você ora antes, você ora durante e ora depois, senão você é retalhado. Por que a maioria das pessoas de intercessão são retalhadas? Porque elas não entenderam esse segredo que a gente chama de escudar. O que é escudar? A oração é a escuderia do guerreiro. Escudar é quando você põe o escudo antes de sair para o duelo. A oração, você ora antes, ora durante e ora depois, senão você é retalhado. Há muitos anos eu deixei de ser retalhado. Falei, pera lá, Deus me põe para fazer a obra dele e agora eu sou retalhado pelo diabo? Se Jesus prometeu que eu beberia, se eu bebesse veneno ou pegasse coisa mortífera, nada me faria mal algum, então eu sou retalhado por isso? Foi Jesus que disse? Não, irmão, está algo de errado nisso. Ontem o pastor lá falou assim para mim: minha igreja começou um processo de orar 1 hora por dia, todos os membros. Na nossa igreja eu tenho criança de 9, de 6, de 7 anos que ora mais de 1 hora por dia. Você está entendendo? Eu tenho criança com menos de 10 anos que ora mais de 1 hora por dia. Eu tenho uma lá de 7 anos que ora de 1h30 a 2 horas por dia. Mas pensa, já há anos eu venho desenvolvendo essa cultura. A gente chama de corrida de oração. E é uma coisa que você vai aprendendo. Então é uma coisa que você não fala agora vamos orar, você tem que ficar falando. É igual a visão em célula, sua igreja é em célula, igual o G12, é igual todas, você tem que ficar aquecendo a visão. A oração você tem que ficar aquecendo até virar uma cultura, desenvolver uma cultura com igreja. E oração é todo dia. Por que é todo dia? Porque você é tentado todo dia. Tem uns que é até atentado. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e noites. Você é tentado todo dia. Oração tem que ser diária, porque todo dia o Adão acorda. Na hora que você acorda, o Adão acorda. Então a gente ora para fazer o Adão dormir de novo. Nós temos 3 fases de um poderoso avivamento: oração, visitação e aceleração. Escute bem: oração, visitação e aceleração. Nenhum avivamento veio sem um poderoso movimento de oração. E Deus tem 2 maneiras, 2 armas para produzir um poderoso avivamento. Uma toca o coração dele, a outra o do homem. Uma arma move o coração de Deus e a outra move os corações dos homens. Necessariamente essas 2 armas ou essas 2 poderosas características são necessárias para um avivamento. Uma para mover a mão de Deus ou o coração de Deus, e a outra para mover o coração do homem. Em Atos no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Palavra e oração. A oração move o coração de Deus e a palavra o coração do homem. A palavra toca o tempo, a oração toca a eternidade. A palavra atinge o temporal,
A palavra é um ministério de poucos. A oração é um ofício de todos. Poucas pessoas podem subir aqui para pregar. Todos devem orar. A oração é um ofício de toda a igreja. A palavra não. A palavra é como Deus quebra os homens. A oração é como os homens movem o coração de Deus. Você entendeu? Agora, por que a oração é necessária? Essas três coisas são importantes para o nascimento de um poderoso avivamento: oração, visitação e aceleração. Nunca nós devemos nos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa o mundo, e Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Em Salmo capítulo 11, versículo 4 diz: seus olhos examinam os filhos dos homens. Agora temos que fazer uma pergunta: você sabe como Deus governa a igreja? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja não tem problema. A igreja não é derrotada. A igreja é santa. A igreja sobreviveu ao Coliseu. A igreja sobreviveu aos leões. A igreja sobreviveu aos gladiadores. A igreja sobreviveu a Nero. A igreja sobreviveu a Deócrito. A igreja sobreviveu a Domiciano. A igreja sobreviveu à era do desvio das trevas, em que se proibia tudo. Só a igreja católica comandava. A igreja saía escondido nas montanhas e cavernas para orar em línguas e orar por cura. A igreja sobreviveu a tudo. A igreja se levanta, porque quem levantou ela foi o Senhor. E foi Ele que disse: levantarei a minha igreja. Então o Coliseu não pôde matar a igreja do Senhor. Os romanos não puderam matar a igreja do Senhor. Nero, dos 14 bairros de Roma, 11 eram cristãos, e Nero incendiou a cidade para alegar que quem fez isso foram os cristãos. Então ele alumiou as ruas de Roma com o corpo dos crentes. Foi quando a igreja mais cresceu. Nero não matou a igreja. A pandemia não calou a igreja. A guerra não cala a igreja. Nada pode ficar à frente ou na frente da igreja do Senhor. Ela sempre vai caminhar resolutamente, vitoriosamente, poderosamente, porque quem sustenta a igreja é o dono dela. Então não se preocupe com a igreja, ela é do Senhor. Então não entre em pânico. O que é que vai ser da igreja? A igreja é a igreja do Senhor. Agora, você sabe como que Deus governa a sua igreja? Você sabe como Deus governa? Qual é o sistema de governo de Deus ao seu povo? Deus governa a sua igreja pela oração. Deus governa o crente pela oração. Deus governa seus ministros pela oração. Então uma igreja que não ora não tem o governo de Deus. Um crente que não ora não tem o governo de Deus. Um ministro que não ora não tem o governo de Deus. Agora cuidado, ao contrário do que muitas pessoas dizem, oração não diminui a soberania de Deus, pelo contrário, chancela. Porque há pessoas aí que pensam que eu não preciso orar tanto assim, Deus sabe, conhece os desejos do meu coração, então eu não posso esse negócio de mover o coração de Deus. Deus é soberano, ninguém move, Deus move. E eu vou te explicar por quê. Tem alguma coisa que para Deus ou acelera Deus? Tem alguma coisa que faz Deus deixar de ser Deus? Tem. Uma única coisa pode fazer Deus deixar de ser Deus: se a palavra dele falhar.
Por isso que ele vela pela sua palavra. Se Deus falar uma coisa e ela não cumprir, ele deixa de ser Deus. Por isso que ele nunca deixou de cumprir. Por isso que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Por isso que a Bíblia diz que o trono de Deus é sustentado pela sua palavra. Tudo muda, mas a palavra dele não. A palavra de Deus sair da boca dele, acelera ele ou para ele. Só que como a sua palavra não falha, Deus não falha, porque é o que ele fala que sustenta ele. Se Deus falou, nada vai mudar. É a palavra revelada, essa pode mudar. Porque quando Jonas foi em Nínive, ele foi com uma palavra revelada. Não estava escrito em nenhum texto da Bíblia, em nenhuma sentença que Nínive seria destruída, mas Deus disse que seria. Isso é revelado. Mas quando o povo orou e jejuou, Deus desistiu de destruir Nínive. Percebeu? Não estava escrito, então não é sentença. Então a palavra revelada é toda a palavra dita pela segunda vez. Ela é chamada de rema. Ela é a palavra subjetiva. Essa pode se firmar ou essa pode mudar. Como Deus mudou a história de Ezequias. Ele ia morrer, mas ele clamou e o Senhor mudou. Como ele já mudou tantas vezes pelo clamor do povo. Como ele mudou a história dos israelitas quando veio um decreto arbitrário, evidente, nem Assuero sabia, mas o povo orou e clamou e reverteu aquele fato. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Essa é chamada de palavra subjetiva, revelada, dita pela segunda vez. Ela vem pela boca de um profeta, ela vem pela boca de um servo de Deus, e ela vai acontecer, ela pode até não acontecer. Vou te explicar. Havia uma profecia de que o povo de Israel seria livre do Egito. Eles estavam escravos por 400 anos, correto? Mas por que eles ficaram escravos por 400 anos, ainda o Senhor prometendo e profetizando que livraria o povo? Será que Deus gosta de ver o sofrimento do povo? É evidente que não. No entanto, preste atenção nisso. O problema do povo ficar escravo no Egito está na própria fala de Deus. Moisés, desce ao Egito, porque eu escolhi tirá-los do Egito. Por qual motivo? Porque eu respondi à oração do meu povo. Por que então que eles ficaram escravos por 400 anos? Porque não oravam. Há um texto na Bíblia um pouco mais impressionante que o Senhor disse para Ezequiel: Ezequiel, antes da nação ter sido exilada na Babilônia, ter sido destruída, eu procurei alguém que estivesse na brecha orando pelo povo, mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Bom, qual decreto bíblico dito por Deus ou escrito que diria que a nação seria destruída, exilada na Babilônia? Nenhum, mas houve uma palavra revelada dizendo que seria. O povo não orou para mudar isso, a nação foi destruída. Se o Senhor falou e é escrito, não se muda. A palavra objetiva de Deus é imutável. A Bíblia não vai mudar, irmão. E o Senhor disse: a nação foi destruída por falta de oração. Você quer ver outro texto? Jesus disse: ore ao Senhor da seara, para que Ele envie obreiros à seara. Deus pode salvar o mundo sem você orar, pode ou não pode? Mas Ele está esperando você orar para isso. Ele espera você orar para que os obreiros sejam enviados. Vê? Paulo diz assim: ore para que onde eu chegar, a minha oração encontre repouso nos corações, ela amoleça os corações. Deus não precisa da sua oração para quebrantar coração, mas Ele conta com ela. Agora, por que Deus decidiu fazer da oração essa arma? Por causa dos seus decretos. Está escrito: clama a mim para eu te responder, pede para eu atender, bate para eu abrir.
está escrito, Samuel disse que é pecado deixar de orar. Deus estabeleceu um meio de comunicação chamado oração, e não é o amor que Ele sente por você que vai mudar isso. Tipo assim, Deus conhece meu coração. Quando Jesus veio em carne, Ele teve que ser um homem de oração. Jesus orou para começar seu ministério e orou para terminá-lo. Ele orou no deserto e orou na cruz.